Olá, equipe HG. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento. Hoje vamos bater um papo super importante sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual, e a NR06. Aquela norma que garante a nossa segurança no dia a dia. Neste módulo, você vai entender o que é EPI e para que serve. É para te proteger e não só para enfeitar. As obrigações da empresa. Sim, eles têm que fornecer tudo certinho. Nossas responsabilidades. Uso, conservação e quando trocar, nada de EPI antigo. O objetivo é trabalharmos com segurança e consciência. E vamos lá? Para começarmos bem, vamos assistir um vídeo com orientações úteis. Quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho, como proteção contra acidentes ou doenças profissionais, o empregado deve utilizar os chamados equipamentos de proteção individual e coletiva. De acordo com uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, as empresas devem fornecer esses equipamentos de forma gratuita e fiscalizar se os trabalhadores estão fazendo o uso correto dos itens. Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que vai mostrar que o empregado também precisa fazer a parte dele quando o assunto é segurança no trabalho. Confira! Paulo trabalha há 30 anos no ramo da construção e já atuou em diversas empresas. Ele era marceneiro e hoje é montador de andaimes em uma obra em Brasília. Ele lembra que no começo da carreira, em outras empresas, não havia tanta preocupação com a segurança. Não tinha uniforme, não tinha cinto, a gente trabalhava com a própria roupa da gente. A gente, se quisesse, tinha que ter uma preocupação com a segurança. E hoje em dia é diferente, as empresas que se preocupam com a gente. Agora ele entende a importância de se trabalhar de maneira mais responsável e, por isso, usa todos os equipamentos de proteção necessários: luvas, botas, macacão, cinto de segurança, capacete e óculos. Sem esses itens, ele não teria como realizar as atividades. Como ia evitar um acidente se não fosse os EPC, os EPI, né? Segundo a norma regulamentadora 6 NR6 do Ministério do Trabalho, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ainda de acordo com a NR6, o uso dos EPIs é obrigatório e as empresas também são obrigadas a distribuir de forma gratuita aos empregados os equipamentos de proteção e garantir que os trabalhadores usem os EPIs de forma correta. Ele entra para o canteiro e, a partir daí, além da técnica de segurança, toda a equipe administrativa, não só os engenheiros, como também o mestre, os encarregados, os próprios colegas, os colaboradores da produção dele, a gente instrui para cuidar um da segurança do outro. A técnica de segurança da obra onde Paulo trabalha explica que alguns operários resistem à importância do uso de equipamentos, mas a conscientização tem sido uma saída para garantir a segurança de todos. A gente explica para eles que não só a empresa é responsável no caso de um acidente, né, de trabalho, como eles também são responsáveis, até porque a empresa, ela faz o papel dela, né? No caso, nossa empresa, a gente faz o nosso papel, entrega os EPIs gratuito, né, como manda a norma, e a gente explica para eles a responsabilidade deles, que é utilizar o equipamento, né, porque se a gente entrega e eles não utilizam, é a mesma coisa de nada. Mas a segurança no local de trabalho vai além dos EPIs. Além dos equipamentos de proteção individual, também existem os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, como, por exemplo, esse guarda-corpo, que é essa estrutura aqui produzida e instalada pela própria empresa em lugares altos, onde há o risco de queda dos empregados. Durante o planejamento de uma obra, por exemplo, um levantamento de riscos é feito por um engenheiro e os EPCs são instalados, como faixas e placas com sinalização, além de várias orientações aos trabalhadores. Já os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e botas, dentre outros, são entregues aos profissionais assim que eles são contratados para o serviço. Mas é preciso fiscalizar o uso, não apenas realizar a entrega do material. Esse auditor fiscal do trabalho explica que não usar a proteção adequada pode gerar punições para empregadores e profissionais.
Muitas vezes o trabalhador está segurando o capacete com a mão, em um ambiente que deveria estar se utilizando, está na mão, ou um protetor auricular, ele está em volta do pescoço. Então, é muito comum essa situação. E é importante mencionar que o empregado, segundo a norma regulamentadora 1, constitui um ato faltoso, que pode ser uma advertência até uma demissão por justa causa, a recusa injustificada do equipamento. Esses equipamentos passam por um controle de qualidade e são testados. Só depois recebem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que tem validade de 5 anos. Depois desse tempo, novos testes devem ser feitos. O auditor fiscal do trabalho esclarece que quando as medidas coletivas são suficientes, os EPIs não são necessários. Muitas vezes, sendo obedecida aquela hierarquia, as medidas de proteção coletiva elas vão ser suficientes, vão ser necessárias para eliminar o risco. E aí o trabalhador não vai ser preciso a empresa fornecer um equipamento de proteção para o trabalhador. Em virtude dessa hierarquia. Durante os anos de experiência como auditor fiscal, Joelson nos conta que um dos grandes problemas é falta de treinamento e diálogo entre empresa e trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador é contratado e é entregue para ele um equipamento. E muitas vezes ele não sabe para que finalidade se destina e ele fica sem saber o que fazer com aquele equipamento. A Justiça Trabalhista tem analisado casos que envolvem a falta de EPIs. Em 2015, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo em que um armador da construção civil foi solicitado pelo engenheiro da obra para realizar a proteção de uma grade de alumínio, tarefa que seria de um marceneiro. Durante o serviço, ele machucou o olho esquerdo e perdeu a visão deste lado, porque não estava com equipamento de proteção individual. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas julgou que houve culpa concorrente, por entender que a empresa foi imprudente por pedir tarefa que não era de competência do trabalhador e que o empregado foi negligente ao não usar o equipamento de proteção. Na terceira turma do TST, o relator ministro Alberto Bresciani negou o recurso da empresa e manteve a culpa concorrente. A decisão foi unânime. Além de julgar processos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho também se dedica à conscientização e prevenção de acidentes de trabalho por meio do programa Trabalho Seguro sobre a importância do uso de EPIs. Não é visando somente o interesse do empregador de evitar que venha a sofrer uma condenação, uma condenação por dano decorrente de um acidente. Mas a conscientização da prevenção eu coloco como o fator mais importante. E nós trabalhamos muito isso na Comissão de Trabalho Seguro do TST com todos os tribunais regionais, com os nossos parceiros interinstitucionais também. E nós trabalhamos muito nessa ótica da importância da prevenção. A ministra explica ainda que a consequência de um mau uso dos equipamentos é prejudicial para os dois lados. Porque o acidente, o acidente do trabalho, ele é muito prejudicial para o empregado, né, que sofre as consequências do acidente, e também para a empresa, que pode arcar com ônus financeiros, né, de tratamento de saúde e mesmo de indenizações quando ocorre o acidente. Treinamento de EPI Público-alvo. Para quem é esse treinamento? Quem precisa estar aqui? Todo mundo que usa EPI no dia a dia. Se o seu trabalho exige luvas, óculos, capacete, máscara ou qualquer outro equipamento de proteção, esse treinamento é para você. Nosso objetivo é reforçar a importância do uso correto dos EPIs, porque segurança não é só regra, é cuidado. Aqui, você vai aprender como usar cada EPI do jeito certo, nada de improvisos, hein? Segurança primeiro. Dicas de conservação, porque EPI bem cuidado dura mais e protege melhor. Seu papel para manter o ambiente de trabalho livre de acidentes e doenças. No final, todo mundo sai mais consciente e preparado para garantir não só a própria segurança, mas também a dos colegas. Vamos juntos nessa! O que vamos aprender hoje? Respeito às normas de segurança. Porque seguir regras não é frescura, e sim a diferença entre um dia tranquilo e um susto.
Conduta pessoal no trabalho. Suas atitudes impactam todo mundo. Vamos falar sobre como ser o colega seguro que todo time precisa. Higiene pessoal e cuidados com a pele. Sabia que até a pele precisa de EPI? Lavar as mãos e usar cremes pode evitar muitos problemas. E se acontecer um acidente? Não queremos, mas se rolar, você vai saber exatamente o que fazer e como ajudar os outros. Máquinas e equipamentos. Amigos, mas só se usados do jeito certo. Dicas para operar sem riscos. Quedas. Como evitar? Porque cair do chão já é ruim. Imagina de altura. Vamos de dicas antiderrapantes. Ordem e limpeza. Bagunça igual perigo. Um ambiente organizado evita desde tropeços até acidentes graves. EPI, o herói da história. Como usar, cuidar e quando trocar. Porque equipamento vencido ou mal usado não protege, só enfeita. Objetivo: mostrar que a segurança no trabalho é um compromisso coletivo e que cada colaborador tem um papel fundamental na prevenção de acidentes. Segurança: um compromisso de todos. Todos somos responsáveis. Do estagiário ao diretor. De todas as áreas da empresa. Em todos os turnos de trabalho. Proteção em equipe. Suas ações impactam seus colegas. Seu exemplo incentiva os outros. Juntos criamos um ambiente seguro. Porque minha atitude importa. Você é o primeiro a perceber riscos no seu dia a dia. Seu comportamento seguro inspira outros colaboradores. Ninguém conhece seu trabalho melhor que você. Peça pequenas ações evitam grandes acidentes. Como participar ativamente? Seja o exemplo. Sempre use EPIs corretamente. Siga todos os procedimentos. Mantenha seu local organizado. Comunique riscos. Avise sobre situações perigosas. Sugira melhorias de segurança. Participe dos treinamentos. Cuide dos colegas. Oriente novos colaboradores. Alerte sobre comportamentos inseguros. Nunca ignore uma situação de risco. Na madrugada, vitrola rolando, tocando de biquíni sem parar. Sinto por dentro uma força rolando aí. Senhores Cheats? Opa, oi, dona Mirtes. O senhor não está usando a máscara? Mas não precisa não, boba. Pra que usar máscara? Como não? A mistura de produtos químicos pode gerar problemas e o senhor pode até se sufocar. Eu não vou sufocar não. Sufocar. Isso, eu não vou essa coisa não, sabe por quê? Porque eu já tenho experiência, boba. Eu trabalho aqui 12 anos e nunca aconteceu nada disso comigo. Pra senhora ver. Eu já tentei uma técnica. Eu faço aqui, quando eu entro aqui para trabalhar, eu faço o quê? Eu prendo a respiração. Aí quando falta o ar que eu acabo, eu vou lá fora e respiro. Ai, meu Deus, santa paciência, né? Aqui, então deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Você fica 30 minutos sem respirar? Já tá doido, dona Mirtes? Ninguém fica 30 minutos sem respirar não, mãe. Eu fico 15. Aí quando falta o ar, o que eu faço? Vou lá perto da porta, estico o pescoço assim, ó. Respiro e volto. Viu só? É uma técnica infalível. Não, de jeito nenhum. Você não ouviu na palestra as consequências de inalar produtos químicos? Claro que eu ouvi. Tanto prestei atenção que eu até prendo a respiração. Pelo visto você não entendeu a palestra, né? E nem entendeu a importância dos equipamentos de segurança. E se o senhor prestou atenção na palestra, o senhor deve ter percebido que é obrigatório usar os equipamentos de segurança. Ué, É claro que sim. O senhor não ouviu na palestra? Eu ouvi. Aliás, eu fui um dos poucos que prestou atenção, viu? Poucos? Eu vou falar com a senhora uma coisa, viu, dona Miss? Não é por nada não, mas o pessoal que não quer saber de nada. Eles, quando estão sabendo que a senhora tá vindo, eles fogem mesmo, viu?
Então o senhor deve lembrar que temos que usar o EPC também, né? Nossa, eu uso demais. Olha, na hora que eu vejo EPC assim, menino, eu já vou pegando EPC, já vou usando ele na hora, viu? Engraçado, porque eu não percebi você usando corrimão. Corrimão? Mas corrimão não precisa, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, dona Mirtz? Corrimão é um EPC e tem que usar. Ah, tá. Pode deixar que eu vou usar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então faz um favor pra mim, senhor Aristides. Por favor, coloque as luvas. As luvas? As luvas aqui. É pra colocar, né? Isso. Mas a senhora sabe que a luva, a máscara eu não tava usando, mas as luvas eu uso sempre, tirei porque a senhora chegou. Eu percebi. Tá, mas só pode ficar tranquilo que eu vou ficar atento a todas essas informações que a senhora me deu. Ó que bonitinho, ó. Isso. Agora o senhor faça o favor de colocar a máscara. Máscara? Máscara também, claro que eu vou pôr a máscara. Pronto, a partir de hoje, ó. Pronto. E usar o corrimão, viu, senhor Aristides? Vou usar o corrimão. Tô de olho, senhor. Tchau. Tchau. Obrigado. E usa luva, ó. Usa máscara que nada, rapaz. Que isso? E os meus 12 anos de experiência, 12 anos de casa, um produtinho desse aqui, que mal que vai fazer pra mim? Ó, aqui. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ó, dona Mirtz! Às vezes achamos que por exercermos uma tarefa simples como uma faxina, não existem riscos de acidente. Mas existem sim, e eles acontecem diariamente. Por exemplo, intoxicação, quedas, escorregões, tropeções, entre outros. Na intoxicação, por exemplo, muitas pessoas têm o péssimo hábito de misturar produtos químicos. O erro mais comum é misturar cloro ou água sanitária com álcool ou desinfetante. A inalação desses produtos podem causar doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, rins e fígado, irritação nos olhos, intoxicação grave e até mesmo alguns tipos de câncer. Temos também riscos ergonômicos. Sabe quando você pega aquele banquinho, aquele caixote e acha que não vai ter problema? Isso pode gerar uma queda. Então, gente, fica aqui o nosso recado. Se liga nas dicas de segurança. Nada de improvisar e vamos seguir as regras de segurança no trabalho. Generalidades sobre segurança no trabalho. Atenção, vamos falar sobre riscos reais. Acidente não escolhe vítima. Achou que isso nunca vai acontecer comigo? Cuidado! O risco não pergunta se você é novo, experiente ou sortudo. Se expôs, está no jogo. Nunca me machuquei não é proteção, é sorte, que um dia pode acabar. Segurança é hábito, não sorte. Conhecer os perigos e como pode ser evitado. Seguir normas é blindagem contra acidentes. Manter organização, cortar riscos pela raiz. Seu trabalho, sua responsabilidade. Fazer rápido, fazer seguro. Ah, mas eu me arrisco sozinho. Mentira! Seu colega pode ter que te socorrer. O EPI não é opcional, é seu escudo invisível. Frase-chave. Todo mundo quer ir para casa do mesmo jeito que veio, inteiro. Respeito às normas de segurança e procedimentos de trabalho. Segurança é coisa séria, mas vamos falar de boa. Siga as regras, elas existem por um motivo. A equipe de segurança, saúde e meio ambiente não inventou essas normas de enfeite, elas são seu manual de sobrevivência no trabalho. Viu algo estranho? Um equipamento quebrado, um colega arriscando? Avise logo. Você pode estar evitando um acidente feio. Cuidado com você e com os outros. Não seja o herói que ignora o perigo. Na vida real, herói mesmo é quem trabalha com segurança e leva todo mundo para casa são e salvo. Seu colega está fazendo algo arriscado? Chame a atenção com educação. Amigo de verdade não deixa amigo se machucar. Fique de olho nos avisos. Quadros de aviso não são decoração. Eles têm informações importantes que podem salvar seu dia e sua pele. Sinalização de segurança está ali para te orientar,
Não é sugestão, é regra. Se está escrito use EPI, não é brincadeira. Lembre-se, trabalhar com segurança não é só sobre você, é sobre todo mundo voltar para casa inteiro no final do dia. Treinamento EAD, conduta pessoal no ambiente de trabalho. Objetivo: promover um ambiente seguro, respeitoso e produtivo, evitando situações que possam levar a acidentes ou conflitos. Respeito e colaboração. A cortesia e o respeito entre colegas são essenciais para um bom clima organizacional e para a segurança de todos. Trabalhar em equipe, com cooperação, ajuda a prevenir acidentes e melhora a eficiência do serviço. Faça. Cumprimente seus colegas e mantenha um diálogo educado. Ajude quando alguém precisar de apoio. Evite falar de forma agressiva ou desrespeitosa. Ignorar as necessidades da equipe. Brincadeiras no trabalho. Brincadeiras podem parecer inofensivas, mas já causaram acidentes graves e até fatais. O ambiente de trabalho exige atenção constante. Faça. Mantenha o foco nas tarefas e na segurança. Evite distrair colegas com brincadeiras ou sustos. Bagunçar em áreas de risco, como perto de máquinas ou equipamentos. Atenção e concentração. Qualquer distração pode levar a um acidente. Evite interromper quem está realizando uma tarefa que exige foco. Faça. Espere o momento adequado para conversar. Certifique-se de que o colega está em um local seguro antes de chamar sua atenção. Comportamento em áreas comuns. Locais como vestiários, refeitórios e transportes coletivos também exigem cuidado. Algazarras ou correrias podem causar quedas, tropeções e outros acidentes. Faça. Mantenha a ordem e o respeito nesses espaços. Evite gritos, empurrões ou brincadeiras perigosas. Uso de bebidas alcoólicas. O consumo de álcool antes ou durante o trabalho reduz os reflexos e aumenta o risco de acidentes. Faça. Esteja sempre em condições plenas para trabalhar com segurança. Evite ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica no expediente. Uso de aparelhos eletrônicos. Celulares e outros dispositivos podem distrair e causar acidentes. Faça. Deixe o celular em modo silencioso e use apenas em horários permitidos. Evite usar aparelhos em áreas operacionais ou durante tarefas perigosas. Roupas de trabalho, ornamentos e armários. Objetivo: garantir que as roupas e acessórios utilizados no trabalho não ofereçam riscos à segurança, evitando acidentes e lesões. Vestimentas adequadas. Para o trabalho. Todas as empresas da rede HG fornecem uniformes, devendo ser usadas roupas apropriadas para a função. O que usar? Roupas confortáveis e bem ajustadas ao corpo. Tecidos resistentes e adequados ao tipo de trabalho. O que evitar? Camisetas regatas ou de times, podem ser consideradas informais ou inseguras. Shorts curtos, mini-saias, aumentam o risco de lesões, sendo assim proibidos o uso na rede HG. Uniformes de outras empresas causam confusão e podem não atender aos padrões de segurança. Por quê? Roupas folgadas ou inadequadas podem prender em máquinas, escadas ou equipamentos, causando acidentes graves. Cuidado com roupas soltas. Muitos acidentes acontecem quando peças de roupa são puxadas por partes móveis de máquinas. Faça. Prefira roupas justas ou bem presas. Use cintos, mangas ajustadas e calças sem excesso de tecido. Evite blusas largas, cordões pendurados ou cachecóis soltos. Acessórios e ornamentos perigosos. Anéis, brincos, correntes, relógios e outros adornos podem prender em equipamentos ou causar ferimentos. O que fazer antes do trabalho? Retire anéis, pulseiras, brincos longos e correntes. Prenda cabelos compridos com elástico ou touca. Evite relógios de pulso se trabalhar com máquinas. O que nunca usar? Sapatos de salto alto, risco de quedas. Acessórios metálicos soltos podem causar enganches. Calçados seguros. O calçado ideal deve proteger os pés e garantir firmeza.
Recomendado: sapatos fechados, antiderrapantes e com solado resistente. Botas de segurança, se exigido pela função. Não permitido: chinelos, sandálias ou sapatos abertos. Salto alto ou solado escorregadio. Uso adequado dos armários. Mantenha seus pertences organizados para evitar acidentes e perdas. Boas práticas: guarde roupas e objetos pessoais no armário designado. Evite deixar itens espalhados no chão, pode causar tropeços. O que evitar? Deixar ferramentas ou materiais perigosos dentro do armário. Usar armários de forma desorganizada ou bloqueando passagens. Lembre-se, sua segurança depende também das roupas e acessórios que você escolhe usar no trabalho. Pequenos cuidados evitam acidentes graves. Higiene pessoal no ambiente de trabalho. Objetivo: conscientizar sobre a importância da higiene pessoal para manter a saúde, o bem-estar e a segurança no trabalho. Por que a higiene pessoal é importante? Manter bons hábitos de higiene. Previne doenças e contaminações. Garante mais conforto e bem-estar. Mantém um ambiente de trabalho agradável. Demonstra profissionalismo. Cuidados essenciais de higiene. Higiene corporal. Tome banho diariamente, especialmente após o trabalho. Lave bem as mãos e o rosto antes das refeições. Mantenha cabelo, barba e unhas sempre limpos e aparados. Cuidados com as mãos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Evite tocar olhos, nariz, boca e ouvidos com mãos sujas. Use álcool em gel quando não puder lavar as mãos. Vestuário e uniformes. Mantenha as roupas de trabalho sempre limpas. Lave regularmente os uniformes e EPIs. Troque de roupa diariamente. Alimentação no trabalho. Não deixe alimentos no local de trabalho. Guarde lanches apenas em locais apropriados. Lave as mãos antes e depois de comer. Benefícios da boa higiene. Reduz o risco de doenças e contaminações. Melhora a convivência no ambiente de trabalho. Aumenta a autoestima e confiança. Proporciona maior conforto durante a jornada. Lembretes importantes. Leve itens de higiene pessoal para o trabalho, escova de dente, desodorante, etc. Participe dos programas de saúde oferecidos pela empresa. Dica: crie uma rotina de higiene pessoal e siga todos os dias. Cuidados com a pele no ambiente de trabalho. Objetivo: ensinar medidas preventivas para proteger a pele contra irritações e queimaduras causadas por produtos químicos e substâncias agressivas. Por que cuidar da pele no trabalho? A pele é nossa primeira barreira de proteção. O contato com produtos químicos pode causar irritações e alergias, queimaduras químicas, dermatites ocupacionais, intoxicações. Regras de ouro para proteger sua pele. Evite contato direto. Nunca encoste em produtos químicos sem proteção. Mantenha substâncias agressivas em recipientes adequados. Use EPIs corretamente. Luvas específicas para cada tipo de produto. Aventais e mangas compridas quando necessário. Óculos de proteção para evitar respingos. Faça a higienização correta. Lave imediatamente com água corrente e sabão neutro. Nunca use solventes para limpar a pele. Seque bem após a lavagem. Inspecione seus EPIs. Verifique luvas antes de usar, sem furos ou rachaduras. Troque equipamentos danificados imediatamente. Limpeza de derramamentos. Remova vazamentos imediatamente. Use os materiais adequados para a absorção. Sinalize áreas contaminadas. Atenção aos sinais de alerta. Vermelhidão. Coceira. Ardência. Descamação. Procure ajuda médica. Ao primeiro sinal de irritação. Em caso de queimaduras químicas. Se houver contato com os olhos. O que fazer em caso de acidente? Lave o local com água corrente por 15 minutos. Remova roupas contaminadas.
Informe seu gerente imediatamente. Segurança no manuseio de máquinas e equipamentos. Objetivo: ensinar os procedimentos corretos para operar máquinas e equipamentos com segurança, prevenindo acidentes no ambiente de trabalho. Regras de ouro para a operação segura. A autorização é obrigatória. Só opere máquina se estiver autorizado formalmente, tiver recebido treinamento específico, conhecer todos os riscos envolvidos. Nunca tente consertar ou ajustar sem qualificação. Proteções são sagradas. Verifique sempre se todas as proteções estão no lugar, se estão em perfeito estado, se fixadas corretamente. É proibido remover proteções, danificar sistemas de segurança, operar com proteções faltando. Verificação antes de ligar. Faça esta checagem. Área livre de pessoas. Nenhum colega em risco. Ferramentas organizadas. Ambiente seguro. Nunca ligue sem inspeção. Procedimentos de segurança. Antes de operar, receba treinamento formal. Use todos os EPIs necessários. Inspecione as proteções. Sinalize a área de trabalho. Durante a operação, mantenha total atenção. Respeite os limites da máquina. Não distraia outros operadores. Depois do uso, desligue corretamente. Reporte qualquer anomalia. Limpe e organize a área. Situações de risco comuns. Nunca faça. Tirar proteções para facilitar o trabalho. Operar com sono ou sob efeito de medicamentos. Usar máquinas para fins não previstos. Ignorar ruídos ou funcionamento anormal. Em caso de problemas. O que fazer se a proteção estiver danificada? Não use a máquina. Sinalize o equipamento. Informe imediatamente o gerente. Em caso de ocorrer um acidente, desligue a máquina. Acione os socorros. Isole a área. Ordem e limpeza. Ordem e limpeza são alicerces da segurança. O trabalho será mais fácil e seguro se o ambiente estiver em ordem. Mantenha seu local de trabalho limpo e organizado. Deposite o lixo nos recipientes adequados. Não misture os diversos tipos de lixo. Mantenha sempre a boa ordem nos locais de trabalho. Os corredores devem permanecer sempre desimpedidos de materiais. Os equipamentos de emergência nunca devem ter seu acesso bloqueado ou obstruído. Materiais desordenados não devem permanecer no ambiente de modo que possam provocar acidentes. O piso deve ser mantido limpo de qualquer substância que possa torná-lo escorregadio. Não jogue lixo no chão, nem deixe materiais, ferramentas ou qualquer objeto jogado. Realize limpeza e arrumação periodicamente. Em seu posto de trabalho. Equipamento de proteção individual. A rede HG fornece gratuitamente todos os equipamentos de proteção individual necessários às suas atividades. A experiência tem demonstrado que esses equipamentos de proteção individual são necessários ao desempenho seguro de algumas atividades. Saiba onde e como usá-los. O uso dos equipamentos de proteção individual é obrigatório. Use-o durante todo o expediente. Use-os de forma correta. Solicite a substituição quando não estiverem em boas condições de uso. Não tome emprestado e nem empreste aos colegas de trabalho os seus equipamentos de proteção individual. Procure conservar sempre limpos e guardá-los em local apropriado. Não os deixe sobre armários, bancadas, máquinas ou jogados no chão. Lembre-se, você é responsável pelo seu equipamento de proteção individual. Qualquer extravio, perda ou dano proposital do equipamento é passível de desconto. No momento que receber o equipamento de proteção EPI novo, o velho deverá ser devolvido para a empresa realizar o descarte da forma correta. Comunique qualquer irregularidade a seu gerente. O que são EPIs? EPIs são todos os dispositivos ou acessórios que você utiliza para se proteger contra riscos no trabalho. Eles são obrigatórios por lei.
projetados para proteger partes específicas do corpo, fornecidos gratuitamente pela empresa. Por que usar? Previne acidentes graves, reduz riscos à saúde. É seu direito e dever. Pode salvar sua vida. O segredo da proteção. Não adianta só ter o EPI, você precisa usar corretamente, manter conservado, trocar quando danificado. Você sabia? Muitos acidentes graves acontecem quando colaboradores deixam de usar EPIs por achar que é rápido ou só dessa vez. Não caia nessa. Sua segurança não tem atalhos. Os acidentes e lesões podem ser eliminados ou amenizados. Se você utilizar todos os equipamentos de proteção individual, EPIs, recomendados, conforme seu trabalho ou setor, tais como calçado de segurança, uniforme, óculos de proteção, protetor auricular, luvas e creme de proteção, avental, respiradores, etc. Quando existir qualquer dúvida a respeito do uso, conservação e limpeza dos EPIs, consulte a segurança do trabalho para os esclarecimentos necessários. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. De acordo com a norma regulamentadora número 6, NR6, da Portaria 3.214 do ano de 1978 do Ministério do Trabalho, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual destinado a proteger a saúde do trabalhador, garantir a integridade física contra riscos ocupacionais, reduzir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Características principais. Uso individual. Cada colaborador deve ter seu próprio EPI. Fornecimento gratuito. A empresa é obrigada a fornecer sem custo. Certificado de aprovação. Todo EPI deve ter o selo do Ministério do Trabalho. Treinamento obrigatório. O trabalhador deve ser instruído sobre como usar corretamente. Tipos de EPIs mais comuns. Proteção da cabeça. Capacetes. Proteção auditiva. Protetores auriculares ou abafadores. Proteção respiratória. Máscaras e respiradores. Proteção dos olhos. Óculos de segurança. Proteção das mãos. Luvas. Proteção dos pés. Botas ou sapatos de segurança. Proteção contra quedas. Cintos de segurança e cinturões. Responsabilidade do empregador. Fornecer EPIs adequados aos riscos. Substituir quando danificados. Treinar os colaboradores. Responsabilidade do trabalhador. Usar sempre e corretamente. Conservar e armazenar adequadamente. Comunicar desgastes ou defeitos. Por que o EPI é tão importante? Evita acidentes graves, queimaduras, fraturas, intoxicações. Previne doenças ocupacionais, perda auditiva, problemas respiratórios. Protege sua vida e a de seus colegas. Quando usar EPI? O momento certo para sua proteção. De acordo com a NR6, o equipamento de proteção individual, EPI, deve ser utilizado em 3 situações específicas. Quando a proteção coletiva não é suficiente. Se os equipamentos de proteção coletiva, EPC, não conseguem eliminar totalmente os riscos. Exemplo, máquinas barulhentas que exigem protetores auriculares mesmo com enclausuramento. Durante a implantação de proteções coletivas. Enquanto sistemas de segurança coletiva estão sendo instalados ou ajustados. Exemplo, uso de cinto de segurança durante a instalação de guarda-corpos. Em situações de emergência. Para proteção imediata em ocasiões imprevistas. Exemplos. Máscaras de fuga em vazamentos químicos. Luvas térmicas para resgate em incêndios. Hierarquia das proteções. Primeiro, eliminar o risco na fonte. Depois, usar proteção coletiva, EPC. Por fim, adotar EPIs quando as opções anteriores forem insuficientes. Importante: EPIs não substituem outras medidas de segurança, mas complementam quando necessário. A função básica dos EPIs é proteger o organismo, minimizando o risco. Risco:
é a combinação da probabilidade de ocorrência e das consequências de um determinado evento perigoso. Perigo é fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho ou uma combinação destes. Responsabilidades. O que a legislação trabalhista prevê com relação às responsabilidades da empresa e do trabalhador no que tange ao fornecimento e uso dos equipamentos de proteção individual, EPI. Responsabilidades da empresa. Fornecer os EPI adequados ao trabalho. Instruir e treinar quanto ao uso dos EPI. Fiscalizar e exigir o uso dos EPI. Repor os equipamentos EPI danificados. Responsabilidades do trabalhador. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Responsabilidades da segurança do trabalho. A área de segurança do trabalho desempenha um papel fundamental na preservação da saúde e integridade física dos colaboradores. Suas responsabilidades incluem: determinação do uso de EPI. Quando todos os meios para eliminar ou reduzir um risco forem esgotados e o risco persistir, mesmo que minimizado, a segurança do trabalho deve assegurar que os trabalhadores utilizem os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme exigido pela NR6, sempre que a concentração, intensidade ou natureza do agente de risco assim o determinar. Seleção adequada dos EPIs. É responsabilidade da equipe de segurança do trabalho escolher os EPIs mais eficazes para cada atividade, considerando os riscos específicos e as normas regulamentadoras aplicáveis. Gestão de estoque de EPIs. Manter um estoque suficiente e organizado, evitando a falta de equipamentos que possam comprometer a segurança dos colaboradores. Treinamento e conscientização. Promover capacitações periódicas sobre uso correto dos EPIs, métodos de higienização e conservação, importância da utilização contínua para a prevenção de acidentes, fiscalização diária, monitorar o cumprimento das normas de segurança, garantindo que todos os colaboradores utilizem os EPIs de forma adequada. Aplicação de medidas disciplinares. Responsabilidades de quem realiza compras. O setor de compras tem um papel estratégico na aquisição de EPIs, garantindo que os equipamentos atendam aos requisitos legais e de segurança. Suas principais atribuições são: aquisição de EPIs aprovados. Adquirir apenas os modelos indicados pela segurança do trabalho, evitando substituições não autorizadas que possam comprometer a proteção do trabalhador. Verificação do certificado de aprovação. Exigir do fornecedor a cópia autenticada do certificado de aprovação, documento obrigatório emitido pelo Ministério do Trabalho, que comprova a eficácia e qualidade do EPI. Validar se o CA está dentro do prazo de vigência e se corresponde ao modelo adquirido. Garantia de qualidade e conformidade. Priorizar fornecedores idôneos e produtos que atendam às normas técnicas, assegurando que os EPIs ofereçam a proteção necessária contra os riscos ocupacionais. Conclusão. A colaboração entre a segurança do trabalho e o setor de compras é essencial para garantir que os EPIs sejam eficazes, estejam sempre disponíveis e sejam utilizados corretamente. Enquanto a segurança do trabalho identifica os riscos e orienta sobre a proteção adequada, a área de compras assegura que os equipamentos adquiridos atendam aos padrões legais e de qualidade. A segurança é uma responsabilidade de todos. A conscientização e o comprometimento de cada colaborador são fundamentais para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Responsabilidades da diretoria, gerências, supervisão gerentes. Apoiar a política de segurança e saúde no trabalho. Cumprir e fazer cumprir as determinações legais pertinentes à segurança e saúde no trabalho. Cumprir e fazer cumprir as normas da empresa. Exercer vigilância de modo habitual e permanente nos colaboradores quanto ao uso do EPI. Autorizar a liberação dos colaboradores para participarem de treinamentos pertinentes à área de segurança e saúde no trabalho. Uso e manutenção dos EPIs.
Os equipamentos de proteção individual, EPIs, são essenciais para garantir a segurança e a saúde dos colaboradores no ambiente de trabalho. Cada EPI possui uma função específica, e seu uso correto, aliado à manutenção adequada, é fundamental para sua eficácia. A seguir, apresentamos os principais tipos de EPIs, suas finalidades, instruções de uso e cuidados necessários. Capacetes de segurança. Finalidade: proteger a cabeça contra impactos, quedas de objetos e choques elétricos. Tipos: Classe A: proteção contra impactos e choques elétricos. Classe B: maior resistência a choques elétricos. Uso correto: ajustar a jugular para firmeza. Verificar se não há rachaduras ou deformações. Higienização: limpar com pano úmido e sabão neutro. Evitar solventes que possam danificar o material. Observação: capacetes com danos devem ser substituídos imediatamente. Óculos de proteção. Finalidade: proteger os olhos contra partículas, produtos químicos, radiação ou respingos. Tipos: lentes transparentes, para proteção contra impactos. Lentes escuras, proteção contra solda e luz intensa. Uso correto: ajustar a haste para garantir firmeza no rosto. Verificar se não há riscos ou deformações nas lentes. Higienização: lavar com água e sabão neutro. Secar com pano macio, evitar papel toalha para não riscar. Observação: se houver danos, riscos, trincas, o EPI deve ser substituído imediatamente. Protetor facial. A proteção facial é necessária para proteger o rosto contra impacto de partículas volantes, agentes químicos, etc. Segue abaixo alguns tipos. Protetor facial de segurança para proteção do rosto contra impactos de partículas volantes. Protetor facial de segurança para proteção do rosto contra respingos de produtos químicos. Protetor facial de segurança para proteção do rosto contra radiação infravermelha. Protetor facial de segurança para proteção dos olhos contra luminosidade intensa. Óculos de proteção. Qual a sua finalidade? Proteger os olhos contra partículas, produtos químicos, radiação ou respingos. Tipos: lentes transparentes, para proteção contra impactos. Lentes escuras, proteção contra solda e luz intensa. Uso correto: ajustar a haste para garantir firmeza no rosto. Verificar se não há riscos ou deformações nas lentes. Higienização: lavar com água e sabão neutro. Secar com pano macio, evitar papel toalha para não riscar. Observação: se houver danos, riscos, trincas, o EPI deve ser substituído imediatamente. Protetores auditivos. Qual sua finalidade? Reduzir a exposição a ruídos excessivos, prevenindo perda auditiva. Tipos: abafadores de ruído, concha acústica, ideais para ambientes com ruído intenso e contínuo. Plugs de inserção, leves e práticos para uso em atividades com exposição moderada. Uso correto: ajustar firmemente para vedação completa, no caso de conchas. Inserir os plugs corretamente no canal auditivo. Higienização: limpar com pano úmido e sabão neutro, conchas. Substituir plugs descartáveis conforme recomendação. Observação: nunca compartilhe protetores. Proteção auditiva. Regras do uso correto. Protetores auditivos tipo inserção reutilizáveis. Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Utilize os protetores durante todo o período de trabalho. Após o uso, guarde o protetor na embalagem. Lave regularmente seu protetor auditivo, com água e sabão neutro. Evite puxar os protetores pelo cordão. Evite retirar o cordão do protetor. Evite perder o protetor. Coloque-o de forma correta, protetor inserção. Passe uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha e, com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo. Tipo concha. Recomendado para situações com ruídos moderadamente elevados.
Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Utilize os protetores durante todo o período de trabalho. Após o uso, guarde o protetor em local limpo. Limpe regularmente seu protetor auditivo com pano úmido. As peças plásticas podem ser lavadas com água e sabão neutro. Evite prender o protetor na cintura. Evite deixar o protetor sobre a bancada ou máquina. Evite perder o protetor. Proteção respiratória. A proteção respiratória, máscara de face inteira, é obrigatória a fim de prevenção de evitar a respirar o agente químico. Em posto de combustíveis é obrigatória durante o recebimento de combustível para as seguintes funções: gerente, chefe de pista. E também é obrigatória durante a limpeza da caixa separadora. Lembrando que os filtros das máscaras deverão ser substituídos a cada 6 meses e devendo ser colocados na ficha de entrega de EPIs. Para que serve a máscara de face inteira? Proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Proteção das vias respiratórias contra vapores orgânicos ou gases ácidos em ambientes com concentração inferior a 50 partes por milhão, parte por milhão. Proteção das vias respiratórias contra gases emanados de produtos químicos. Proteção das vias respiratórias contra partículas e gases emanados de produtos químicos. Respirador semifacial com filtro químico. O protetor semifacial deverá ser utilizado pelos lavadores de veículos no momento de aplicação de produto químico para lavar os caminhões, uma vez que ela protege o funcionário contra os produtos químicos. Luvas de proteção. Qual a sua finalidade? Proteger as mãos contra cortes, produtos químicos, calor ou frio extremo. Tipos: luvas de nitrilica, resistência a produtos químicos. Luvas de malha de aço, proteção contra cortes. Luvas térmicas, para altas ou baixas temperaturas. Uso correto. Verificar se não há furos ou rasgos antes de usar. Escolher o tamanho adequado para melhor mobilidade. Higienização. Luvas de borracha. Lavar com água e sabão, secar ao ar. Observação: nunca use luvas danificadas. Objetivo: o creme de proteção é um equipamento de proteção individual, EPI, essencial para profissionais que realizam abastecimento de veículos. Sua função principal é criar uma barreira protetora na pele, impedindo que os vapores e resíduos de combustíveis sejam absorvidos, reduzindo assim riscos à saúde. Modo de uso: aplicar uma camada uniforme do creme nas áreas expostas, principalmente mãos e braços, antes do início do turno. Reaplicar ao longo do dia, caso haja lavagem das mãos ou sudorese excessiva. Não utilizar o creme como substituto de outros EPIs, como luvas, mas sim como complemento de proteção. Validade e troca: o creme deve ser substituído a cada 60 dias no máximo, mesmo que ainda haja produto disponível para garantir sua eficácia. A proteção começa com pequenos cuidados. Utilize o creme de proteção corretamente e contribua para um abastecimento mais seguro. Caso o creme acabe antes do prazo, deve ser reposto imediatamente para não deixar o colaborador desprotegido. Armazenamento e identificação: todos os frascos devem ser identificados com o nome do colaborador antes da distribuição. Evitar compartilhamento do produto para prevenir o uso inadequado. Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e luz solar direta. Lembrete importante: a saúde e segurança do time são prioridades. O uso correto do creme de proteção, associado a outros EPIs e boas práticas, garante um ambiente de trabalho mais seguro. Em caso de irritação ou alergia, suspender o uso e comunicar imediatamente ao gerente. Calçados de segurança. Qual sua finalidade? Proteger os pés contra quedas de objetos, perfurações, escorregões e choques elétricos. Tipos: bico de PVC, proteção contra impactos. Antiderrapante, para pisos escorregadios. Isolante elétrico, para trabalhos com eletricidade. Uso correto: usar sempre amarrados e com meias adequadas. Verificar se a palmilha está em bom estado.
Higienização. Limpar com pano úmido e secar à sombra. Evitar exposição excessiva ao sol para não ressecar. Observação: calçados com solado gasto ou bico amassado devem ser substituídos. Proteção contra quedas. Cinto de segurança. Deverá ser utilizado toda vez que for realizar atividade acima de 2 metros de altura, conforme determina a NR35, não podendo realizar atividades acima dessa altura sem a devida proteção. Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura. Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura. Vamos assistir a alguns vídeos que irão reforçar sobre o uso dos EPIs. Antes de iniciar qualquer tarefa, lavar bem as mãos e secá-las, para que fiquem livres de impurezas. Antes do início das atividades, escolha a luva química adequada para o seu tipo de trabalho. Aplique o produto sobre a pele limpa e seca, formando uma camada fina na área a ser exposta. Recomenda-se o uso de 1 grama de produto para proteção das mãos e 1 grama de produto para proteção dos antebraços do usuário. O produto deve atingir todas as partes sensíveis aos agentes agressivos, tais como palma das mãos, lateral e ponta dos dedos. Caso necessário, aplique nos antebraços. Aguarde o produto secar antes de iniciar suas atividades. Reaplique a cada 4 horas ou após a lavagem das mãos. Ao final do trabalho, limpe as mãos com estopa ou papel toalha, retirando o excesso, e então lave-as com água e sabonete. Para demonstrar a eficácia de nosso produto, faremos um teste de resistência. Logo após a aplicação da luva química nas mãos, colocamos um pouco de cola industrial na palma da mão e juntamos uma na outra. Esperamos até a cola secar. E em seguida, podemos verificar que a cola não teve seu efeito esperado. Nossa luva química protege de verdade e seu efeito é instantâneo logo após a sua aplicação. Cuidado com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância e procurar orientação médica. Todos que Nem adianta disfarçar, Jerônimo. Quantas vezes eu já falei pra você sempre usar a jugular? Isso é pra sua segurança de todo o time a bordo. Mas você também não tá usando a jugular? Mas eu tô com o protetor conectado, vacilão. Lembre-se, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Use seu capacete com a jugular. Se você sentiu falta de alguma coisa, imagine quem perdeu a visão. Evite acidentes. Use sempre equipamentos de proteção. Se você sentiu falta de alguma coisa, imagine quem perdeu a perna. Evite acidentes. Se você sentiu falta de alguma coisa, imagine quem perdeu a mão. Evite acidentes. Use sempre equipamentos de proteção.
Responsabilidades legais no uso de EPIs. O que a lei exige? A legislação trabalhista brasileira estabelece obrigações claras tanto para empregadores quanto para colaboradores no que diz respeito ao uso de equipamentos de proteção individual, EPIs. O não cumprimento dessas normas pode acarretar consequências graves para ambas as partes. Responsabilidades da empresa. De acordo com as normas regulamentadoras, NR, especialmente a NR6, a empresa tem as seguintes obrigações: fornecer EPIs adequados e em perfeito estado. Os equipamentos devem ser específicos para os riscos da atividade. Devem estar em condições de uso, com certificado de aprovação válido. Treinar os colaboradores. Ministrar capacitações sobre como usar corretamente cada EPI. Limpeza, guarda e conservação. Riscos da não utilização. Documentar tudo. Manter um controle de entrega de EPIs com assinatura do colaborador. Registrar notificações em caso de recusa ou uso incorreto. Consequências para a empresa em caso de descumprimento. Multas pesadas pelo Ministério do Trabalho, podendo chegar a dezenas de milhares de reais. Processos trabalhistas por danos morais ou materiais em caso de acidente. Responsabilidade criminal, em casos graves, como acidentes fatais. Responsabilidades do colaborador. O trabalhador também tem deveres estabelecidos por lei. Usar o EPI corretamente durante toda a jornada de trabalho. Zelar pela conservação do equipamento. Comunicar qualquer defeito ou extravio. Participar dos treinamentos e seguir as orientações repassadas. Consequências para o colaborador em caso de descumprimento. Advertências por escrito. Suspensões. Demissão por justa causa. Artigo 158 da CLT. Recusa injustificada ao uso de EPI. A importância da documentação. Em caso de fiscalização ou ação trabalhista, a empresa precisa comprovar que forneceu os EPIs adequados, comprovante de entrega. Treinou os funcionários. Fiscalizou o uso, registros de orientações e notificações. Exemplo de situações críticas. Um colaborador sofre um acidente e alega que não recebeu EPIs sem documentação, a empresa perde a causa. Um funcionário é demitido por justa causa por não usar EPI. A empresa precisa provar que ele foi treinado e advertido. Responsabilidades do trabalhador. Cabe ao trabalhador, quanto ao EPI, usar o fornecido pela organização, observado o disposto no item 6.5.2. Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Responsabilidades da organização. Cabe à organização, quanto ao EPI, adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Orientar e treinar o empregado. Fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.2 da norma, este texto não substitui o publicado no DOU 3 Regulamentadora, NR 01. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, observada a hierarquia das medidas de prevenção. Mensagem final. Antes de encerrarmos este treinamento, vamos assistir a uma reportagem real da Rede Record sobre acidentes de trabalho e suas consequências. Os casos mostrados são de 2009 e 2010, mas podem acontecer hoje se não estivermos atentos. Essas histórias não são apenas números. São vidas interrompidas, famílias devastadas e sonhos perdidos por falhas que poderiam ter sido evitadas. Cada procedimento de segurança existe por um motivo. Cada EPI, cada treinamento, cada regra foi criada porque, em algum lugar, alguém se machucou, ou pior, por não seguir as normas. Você é insubstituível. Para a empresa, você é um colaborador. Mas para sua família,
Você é tudo. Nenhuma tarefa, nenhuma pressa, nenhuma rotina vale mais que a sua vida. Vamos trabalhar juntos para evitar que histórias como essa se repitam. Seja o herói da sua própria segurança. Cobre seus colegas quando vir algo errado. Lembre-se, o risco pode ser invisível, mas a prevenção não pode ser negligenciada. Que este vídeo não seja apenas uma lição, mas um compromisso que carregaremos todos os dias. A segurança não é um favor que fazemos à empresa. É um direito nosso e um dever de todos. Assista ao vídeo com atenção. Reflita. E vamos fazer a diferença. Uma realidade alarmante. A cada dia, mais de 1.300 brasileiros sofrem algum tipo de acidente de trabalho. O Domingo Espetacular conheceu o drama dos funcionários de uma fábrica de calçados na Bahia. Eles sofreram mutilações durante o serviço. Mutilações pelo corpo. E caiu isso na realidade mesmo que eu tinha perdido depois que eu fiz a cirurgia, que eu vi que não estava com os dedos. Traumas e consequências para toda a vida. Qual é o sentimento, a sensação quando você olha para sua mão? Você não olha muito para ela? Não. Ela anda mais dentro do bolso. Direto dentro do bolso. Não recuperei totalmente a vergonha. Muito difícil. Muito difícil. Entrar numa fábrica, ser normal e sair com deficiência, e eles falando que a culpa foi minha. O Domingo Espetacular foi até a cidade de Tapetinga, no interior da Bahia, apurar uma denúncia estarrecedora. Desde que uma indústria de calçados foi inaugurada no município, há 11 anos, mais de 80 funcionários perderam dedos, mãos e parte dos braços enquanto trabalhavam. Eles colocam um anúncio no rádio, chamando o pessoal da roça, de onde tiver, no interior para trabalhar na empresa. Os caras vêm correndo, voando trabalhar, não dão um treinamento suficiente. No dia seguinte, se acidentar, é o culpado. O funcionário é o culpado e eles não assumem a responsabilidade pelo funcionário. Seu Gilson viu a vida do filho mudar depois que o rapaz sofreu um acidente de trabalho. Genilson tinha 18 anos e trabalhava 9 meses na fábrica da Vulcabras Azaleia, quando teve o braço amputado por uma máquina. A função minha era como talonador e medidor de sola. Na época, no dia que eu fui acidentado, o gerente, o coordenador me tirou para mim poder fazer uma função com um colega meu. Não tinha ido trabalhar no dia. Quando eu peguei no solado, a máquina foi e amputou meu braço. A Vulcabras Azaleia tem mais de 30 mil funcionários distribuídos em 26 fábricas nos estados da Bahia, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul e também na Argentina. Pedro é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Calçados de Portão, no Rio Grande do Sul. Ele conta que a unidade da empresa, que funcionava na cidade de Portão, foi fechada em 2008. Parte das instalações foi transferida para outro município gaúcho e o restante foi para a Bahia. O sindicalista acha que a indústria não treinou adequadamente os trabalhadores baianos. Eu achava que fazer sapato era uma coisa simples e tem muito maquinário, muitos perigos dentro de uma fábrica de calçado também. E nós aqui no Sul, aqui no Vale dos Sinos, né, principalmente, a gente sempre foi um polo calçadista, sapateiro. A mãe, o pai, o avô sempre trabalham em calçado e sempre vem dando orientação para os filhos. Então o filho, quando vai trabalhar, já tem um pouco de noção dos perigos dentro de uma fábrica de calçado. E lá eles não tinham noção nenhuma, então começaram do zero. Então, claro que a afobação, o despreparo, isso tudo gera acidente, a gente sabe disso. Este promotor do Ministério do Trabalho explica que muitas empresas de calçados migraram para a região Nordeste, atraídas por programas de redução de impostos e oferta de mão de obra. Na década de 90 para cá, houve uma expansão bastante acelerada de indústrias na região do Nordeste, né, e na Bahia em especial. E essas indústrias, né, muitas delas são do setor calçadista. Então essas indústrias vieram para a região Nordeste, né, atraídas por incentivos fiscais. Genilson não parou de trabalhar. Apesar do trauma e das limitações por causa do acidente, ele continua na mesma empresa.
Trabalha com máquina hoje em dia? Hoje não, mas tem poucos meses que eu parei de trabalhar com máquina. Eu trabalhei 8 meses com máquina depois que eu retornei para a empresa. O coordenador ameaçando, tinha que dar a produção do mesmo jeito que os outros funcionários davam, não estava nem aí. No dia que eu falava que eu não ia fazer a função, eles me davam suspensão e me botavam para vir para casa. Este diretor da Associação Brasileira da Segurança do Trabalho explica que existem regras rígidas que a empresa deve seguir para reintegrar o funcionário acidentado. Ele pode voltar para a mesma atividade, para as mesmas funções, para o mesmo local de trabalho, quando ele tem condições de voltar a desenvolver as mesmas atividades. É de responsabilidade da empresa garantir que este ambiente de trabalho, que as condições de trabalho sejam favoráveis para que ele possa desenvolvê-lo num ambiente seguro, em que não seja um ambiente que possa gerar ou possa contribuir para que se gere um acidente, uma doença do trabalho. O processo de Genilson está na justiça. Até agora, ele não recebeu qualquer tipo de indenização. O advogado da empresa alega que foi eu que coloquei meu braço lá dentro da máquina porque eu quis, atrás de indenização. Agora imagina aí se uma pessoa vai querer meter o braço lá dentro da máquina para ficar pro resto da vida mutilado, sabendo que é uma coisa que vai perder e não vai voltar mais nunca. Dificilmente alguém quer colocar uma mão ou quer perder uma mão para ficar encostado, como eles dizem, né, pela Previdência Social. Isso é um absurdo que muitos ainda pensem nesse sentido. Tentamos falar com a pessoa responsável pela segurança na fábrica. Tentamos também alguém do setor pessoal. Mas nada, ninguém quis falar com a gente. A gente não pôde nem passar, olha, do portão. Aqui a gente ficou. Não podemos mostrar lá dentro como funcionam as máquinas, como é a rotina dos funcionários. Os funcionários não têm medo e reclamam das condições de trabalho na empresa. A gente tem mão de obra desqualificada e por conta disso eles exploram do pessoal que trabalha aqui, não é só de mim, isso é da maior parte aí. A gente não é valorizado como cidadão nem como empregado. E todo tipo de humilhação que vocês puderem imaginar referente a trabalho, o pessoal passa aí dentro, né? O acidente de Edson aconteceu há 5 anos. Ele teve a mão direita prensada no equipamento. Foram 10 horas de cirurgia. Você deixou de fazer? Eu fazia coisa em casa, né? Que hoje eu moro só com meus pais, entendeu? Eu lavava uma roupa, entendeu? Arrumava uma casa. E hoje eu não consigo fazer isso. Por quê? Por causa da mão. Consegue mais fazer? Não. Mal escrever. Triste. Triste, Pelo que eu fiz e hoje a empresa não reconheceu. As queixas se repetem em todos os casos de acidente que aconteceram dentro da fábrica. Falta de treinamento, pressão psicológica, problemas com a segurança dos equipamentos e até falhas no atendimento médico. Eles mandaram eu dar uma manutenção numa máquina, só que eu não tinha experiência, né? Aí chegou lá, aí eles falaram que eu falei que não ia, porque estava no horário de almoço. Falaram, você tem que ir, que você é mecânico. Aí o cara chegou e falou que ia ligar para o meu gerente geral. Aí o que aconteceu? Chegou lá, eu fui. Só que aí as máquinas estavam cheias de corrente, estavam uns cabos de aço. Aí eu peguei e quando eu fui tirar, ela desceu de vez. Aí foi mais ou menos 1h30, 2 horas para me atender, até eu levar ao hospital Itabuna. Agonia contada no relógio. O acidente acontece em frações de segundos, mas a dor, o desespero e a angústia se prolongam para sempre. Cleverton não esquece o dia em que ficou com a mão presa na máquina e perdeu os dedos. Estava esmagando minha mão já. Incompetência do pessoal que estava na hora do acidente. Competência deles. Estava esmagando minha mão. Ninguém conseguia tirar? Ninguém. Eu mesmo que levantei da máquina e dei ideia como é que podia sair. Eles pegaram e fizeram isso aí. Eu consegui sair. O braço de Hércules ficou preso num equipamento por mais de meia hora. Desde o acidente, ele teve que reaprender a fazer muitas atividades. Escrevia com a mão direita? Com a mão direita. Eu era destro, agora fiquei canhoto. É um pouco complicado, né? Porque a gente, assim, nasceu com os 2 membros, né? Depois chega um certo tempo, assim, novo, né? 19 anos, né? Aí
é complicado assim pra gente, né? Porque a gente novo e perde um membro, aí tem pra sociedade mesmo, assim, o modo de vida assim é outro, né? Em nota, a Vulcabras Azaleia afirma que investe em equipamentos e dispositivos de segurança, treinamento e capacitação dos trabalhadores. A empresa também alega que nos últimos anos houve redução no índice de acidentes nas fábricas, 90% em Sergipe e 73% nas unidades da Bahia. Os benefícios que as empresas recebem para gerar empregos estão gerando empregos que realmente possibilitem que os trabalhadores trabalhem num ambiente saudável e decente? Fica essa grande questão. Até que ponto será que vale a pena pagar o preço para gerar empregos, que não assegure o mínimo de dignidade ao trabalhador? Quando você entrou na fábrica, o que você imaginava? Crescer. Crescimento dentro da fábrica. Fizeram essa pergunta para você? A mesma pergunta que a senhora está fazendo agora, fizeram para mim. Por ironia do destino, sofri um acidente que o sonho foi por água abaixo de todos que eu tinha. Todo sonho que eu tinha acabou. Agradecimento final. Queremos expressar nosso sincero agradecimento a cada um de vocês por dedicarem seu tempo e atenção a este treinamento. Foi um prazer compartilhar conhecimentos e orientações importantes para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos. Esperamos que as informações apresentadas tenham sido úteis e que possam ser aplicadas no seu dia a dia. Lembrem-se, a segurança depende da participação de cada um de nós. Sejam sempre protagonistas das boas práticas e multipliquem esse aprendizado com seus colegas. Contem conosco sempre que precisarem. A segurança de vocês é nossa prioridade. Muito obrigado e até o próximo treinamento.